De volta ao Senhor Demônio, ele explica que fará com que Amila lidere o exército. Apesar do sucesso anterior, o reino Lingeren conseguiu escapar de suas garras antes. Amila promete dar o melhor de si para vencer a batalha e é dispensada. Gesta então, o médico demônio, critica Amila por estar nervosa na frente do Senhor Demônio. Amila odeia esse nerd e manda ele se concentrar no trabalho. Seu nome é Iriluk e ele revela que acabou de concluir o mais novo protótipo de monstro feito por demônios. Ele é altamente venenoso, tem um corpo grande com presas afiadas. Ele o chama de protótipo de monstro feito por demônios 72 Balgina. O último protótipo de Iriluk desapareceu na última vez que atacaram o reino Lingeren. Ele fugiu depois de ser ferido pelo inimigo conhecido como Siglis. Iriluk promete que este protótipo é muito mais forte. Amila espera que sim, pois há pessoas muito mais problemáticas que Siglis no reino Lingeren. Eles se referem a essas pessoas como sequestradores. Aqueles que estão no campo de batalha, mas não lutam. Eles carregam seus feridos sem que o inimigo perceba e minimizam suas próprias baixas fazendo isso. O líder deles é um curandeiro que corre para todos os lados curando as pessoas no local. Vemos que esse curandeiro é Rose e Amila está enfurecida com ela. Isso porque Rose é uma lutadora de alto nível e ela guarda uma profunda vingança contra o Senhor Demônio. Amila promete eliminá-la, mas Iriluk aponta que ela não pode ir para a batalha desta vez, já que agora ela é a comandante. Ela está bem ciente disso, por isso planeja enviar um certo demônio. O Mago Imortal das Trevas, o Cavaleiro Negro. De volta em casa, vemos que o Zato finalmente consegue desfrutar do conforto de uma cama novamente. Ele vai alimentar seu pequeno amigo urso com algumas frutas e também come um pouco. O filhote de urso é um pouco travesso, pega a maçã de Zato, e o Zato percebe que o traidor também está lá. Esse coelho brincou com seu coração puro e inocente, então ele tenta não pensar como ele é fofo. No entanto, ele acaba cedendo à sua adorabilidade e lhe dá um pouco de fruta. Rose chega e se diverte ao ouvir que o Zato deu o nome de Bluehingo para o urso. Blue pela cor, Grizzly pela palavra. Esse garoto é uma bagunça completa. Ele acha que o nome é bom, mas Bluehingo acidentalmente morde sua mão. Rose informa ao reino sobre o urso. Então eles foram autorizados a mantê-lo. Rose permitirá que ele fique, mas informa Bluehingo que ele terá que se esforçar para merecer sua estadia. Bluehingo está aterrorizado com ela, assim como todo mundo, e o Zato se pergunta o que ela fará com ele. Momentos depois, vemos o que ela planejou, já que o Zato está carregando Bluehingo. Esse será o seu treinamento simulado, e o Zato deve pensar no urso como alguém que precisa ser resgatado. Rose faz o Zato começar a correr, mas para ele é tranquilo. Basicamente, é só correr com um pouco mais de peso, então, enquanto ele gerenciar bem sua mana, estará bem. Rose exige que ele corra mais rápido, pois os feridos não vão aguentar se ele demorar muito. Nesse momento, a língua aparece do nada, seguida por outro dos brutamontes. Eles o perseguem e revelam que Rose pediu para simular o campo de batalha. Os outros estão esperando para emboscá-lo também, então dizem ao Zato para manter o foco. Uma hora depois, o Zato está se esquivando de um dos ataques com água podre do brutamonte e evitando os ataques de outro inimigo. 3 horas depois, ele pula sobre troncos, e 4 horas depois, ele evita pisar em cima do traidor. Eventualmente, o Zato começa a se sentir estranho e se pergunta o que está acontecendo com ele. Ele desmaia, e Rose explica que ele chegou ao seu limite de resistência no campo de batalha. Os humanos sentem exaustão por nervosismo, medo e impaciência. É por isso que ele ficou sem forças mais rápido do que o normal. Para melhorar, tudo o que ele pode fazer é se acostumar com isso. Ele precisa adquirir a força mental e a determinação que não vacilam diante do medo. Rose o cura, mas diz para ele passar o resto da tarde correndo pela cidade do castelo. O Zato fica chocado por ter que fazer mais, e Rose o lembra de carregar Bluehingo. Enquanto corre, todos ficam chocados ao ver um urso azul. O Zato já esperava isso, pois, mesmo sendo amigável, Bluehingo ainda é um monstro. O povo começa a perceber algo e fica estranhamente calmo. Bluehingo leva o Zato até algumas frutas frescas, mas nosso garoto não tem dinheiro. O Zato descobre que essa fruta verde se chama Pepfu e pergunta ao comerciante por que todos estão tão calmos com ele carregando um monstro nas costas. Ela revela que é porque eles sabem que o Zato está na equipe de resgate por causa das roupas que ele usa. Eles sempre veem homens assustadores da equipe de resgate, então se acostumaram com isso. Agora tudo faz sentido, já que, se as caras daqueles brutamontes não os assustam, nada mais vai. A boa senhora permite que eles peguem um Pepfu de graça,
e Blurring acaba mordendo a mão de Sato. Quando saem, uma garota chamada Mako mostra interesse no garoto da equipe de resgate. O Sato decide visitar seus amigos e não percebe quando um homem tenta chamar sua atenção. Eventualmente, ele percebe e acaba tendo que curar o homem. Esse cara se chama Orga e revela que é um dos curandeiros da equipe de resgate. Orga fica surpreso ao saber que o Sato foi convocado com os heróis, e o Sato explica que tem se concentrado tanto no treinamento que quase se esqueceu disso. Orga fica impressionado ao ver que o Sato está conseguindo acompanhar o treinamento de Rose, pois para ele sua irmã era impossível. A irmã dele é a outra curandeira e tem 5 anos a menos que ele. Eles comandam uma clínica na cidade e usam magia de cura para tratar os cidadãos. Orga desmaiou mais cedo porque é péssimo em se curar e muito melhor em curar os outros. Mesmo assim, eles fazem parte da equipe de resgate, trabalhando sob o comando de Rose em tempos de necessidade. O Sato se pergunta como será a guerra para eles, então Orga explica que a língua e os outros trazem os soldados feridos para a retaguarda, onde ele e sua irmã os curam. Esse cara fica surpreso quando o Sato lhe conta que Rose quer que ele fique na vanguarda e se pergunta se realmente consegue lidar com isso. Orga explica que os cavaleiros e heróis que lutam na linha de frente estão em grande perigo. O Sato imediatamente pensa nos seus amigos. Quando eles caem feridos e ficam para trás, normalmente tudo o que podem fazer é esperar pela morte. No entanto, com uma equipe de resgate, é possível salvá-los. O trabalho é perigoso e exaustivo, mas Rose não escolheria alguém em quem ela não confiasse completamente. Antes de Orga ir embora, ele pede para o Sato não odiar tanto Rose. Ele sabe que ela não é a pessoa mais agradável, mas explica que ela é meio desajeitada com as pessoas. O Sato surpreende quando revela que nunca odiou Rose, mesmo que tenha questões não resolvidas com ela. Quando o Sato sai, Orga expressa alívio por Rose finalmente ter encontrado alguém. A irmã de Orga, Uru, chega, e ele lhe conta que conheceu alguém interessante. Eles se encontrarão em breve, e ele tem certeza de que Uru vai gostar dele. No castelo, o Sato é autorizado a entrar com Blurring porque Rose o endossou. O Sato pensa sobre como muitas pessoas parecem confiar em Rose. O Sato corre por entre um monte de pessoas treinando e encontra Suzune. Ela fica feliz em vê-lo, mas se pergunta o que é aquele negócio azul nas costas dele. O Sato conta a ela sobre sua aventura forçada, mas Suzune só quer saber se pode tocar o urso. O Sato deixa ela tocar e promete curá-la se ela for mordida. Suzune se considera a heroína de sua história, então tem certeza de que os animais devem amá-la. Ela está muito errada, pois Blurring engraçadamente afasta a mão dela. O Sato tenta consolá-la dizendo que Blurring é apenas tímido e pede para ela tentar chamar o nome dele. Suzune pede educadamente para Blurring ser seu amigo, mas ele simplesmente morde sua mão. O Sato não a conforta dessa vez e sugere que talvez ela tenha uma alma impura. O Sato pede para Blurring soltá-la, mas Blurring começa a morder sua própria mão. Suzune se pergunta se o Sato também tem uma alma impura. Após a pequena rotina cômica, o Sato percebe que as mãos de Suzune estão todas machucadas e ela explica que é por causa do treinamento intenso. O Sato lembra que ela precisa tratar as feridas corretamente e a cura. Suzune fica maravilhada e se pergunta se o Sato realmente veio só para vê-la. O Sato aponta que veio ver seus amigos, mas é óbvio que isso não era o que ela queria ouvir. Suzune revela que Kazuki foi para fora do reino para ganhar experiência lutando contra monstros com Siglis e os outros. Siglis informa Kazuki que o exército do Senhor Demoníaco atacará em breve e trarão forças mais poderosas dessa vez. Siglis observa, no entanto, que agora eles têm Kazuki e Suzune A, então o moral das tropas está elevado porque eles são heróis. Siglis está confiante de que vencerão, mas Kazuki parece ter algumas dúvidas. Ele se recompõe, mas promete fazer o seu melhor. Nesse momento, eles encontram alguns monstros e se preparam para a batalha. Quando Kazuki voltar, será a vez de Suzune ganhar experiência. O Sato já pode imaginar que ela vai se divertir, mas ela gostaria que ele se preocupasse mais com ela. O Sato diz que se preocupa, mas Suzune observa que ele não parecia realmente convicto e ambos acabam rindo. O Sato sai e Suzune se pergunta se o Sato percebe o quão confortável ele ficou com ela. Enquanto o Sato corre, ele pensa sobre como todos estão se preparando para a guerra, e ele quer poder ajudá-los. Em seu antigo mundo, tudo o que ele podia fazer era admirar pessoas que faziam o que ele não conseguia. Porém, ele não é mais aquela pessoa fraca. Naquela noite, Rose fica contente ao ouvir que o treinamento de Sato está indo bem, mas ele explica que ainda precisa correr mais para se acostumar. O Sato a impede de sair, pois quer conversar sobre o que ela disse mais cedo. Ele observa que quase não sobreviveu contra o monstro serpente,
Então estava aterrorizado quando ela mencionou o exército do senhor demoníaco. Ele não queria pisar no campo de batalha, mas hoje ele encontrou um sentimento mais forte do que o medo. Ele percebe agora que pode lutar, mas se recusa a tirar a vida de alguém. Ele jura salvar qualquer um que puder e declara que isso é porque ele faz parte da equipe de resgate. Isso é exatamente o que Rose queria ouvir, pois é para isso que eles vão, salvar pessoas. O trabalho dele é pegar os feridos que o inimigo está prestes a matar. Também é para manter vivos aqueles à beira da morte, mesmo que isso signifique arriscar a própria vida. Rose quer que ele continue repetindo esses ideais, pois é assim que a equipe de resgate deve ser. Esse foi o primeiro momento em que o Zato realmente se sentiu parte da equipe. Na manhã seguinte, Rose revela que o rei enviou uma mensagem. Ele quer que o Zato saia para se juntar ao treinamento de Suzune fora do castelo. O Zato fica surpreso, mas vemos que Suzune está mais do que pronta. O Zato se pergunta por que ele tem que se juntar a Suzune, observando que Kazuki estava com Siglis e os outros. Rose explica que o Zato deveria se juntar a Kazuki também, mas ele acabou de voltar da floresta. Ela garante que o Zato estará lá apenas caso precisem de um curandeiro e que ele deve voltar para casa em 3 dias. Suzune fica feliz ao ver o Zato, mas ainda mais empolgada por ter Bluren com eles. Ela imagina que ele trouxe o urso para que eles possam aprender a se conectar, mas não é isso. O Zato trouxe o urso porque Bluren não gosta de ninguém mais. Suzune então apresenta Haruku, o cavaleiro, e Kori, o mago. O Zato reconhece o mago e descobre que ele era apenas um personagem secundário que ficava de guarda no portão do castelo. Rose explica a Suzune que a magia de cura de Zato não é onipotente. Ela pode curar feridas e curar venenos, mas não pode trazer as pessoas de volta à vida. Ela diz para eles não desconsiderarem isso, e Suzune compreende totalmente. Rose está certa de que eles ficarão bem, já que Suzune foi treinada por Siglis e Rose não tem nada mais a dizer ao Zato. O Zato sabia que ela não teria nada de bom a dizer, então Rose os deixa. Suzune percebe que Rose é realmente forte, mas o Zato não entende o que ela quer dizer. Suzune decide deixar para lá e eles começam o treinamento. De volta ao castelo, Sulya se preocupa quando vê Kazuki praticando seus golpes de espada. Ela observa que ele acabou de voltar do treinamento, mas ele garante que descansou bastante. A tímida Sulya fica aliviada, mas pede para ele tomar cuidado e sai. Suzune conta ao Zato sobre o quanto Kazuki estava exausto depois do treinamento, mas Kazuki disse que a experiência definitivamente valeu a pena. Ele enfrentou uma tonelada de monstros enquanto limpava a escuridão que persistia, e é exatamente isso que eles também farão. O Zato acabou de voltar de lá e se pergunta se Bluren sente falta de casa. Suzune quer aproveitar o fato de que Bluren está dormindo para acariciá-lo, mas o Zato fica atento ao seu amigo. Suzune não gosta da maneira como ele fala com ela e a empurra para trás. Então ela se pergunta se ele se tornou algum tipo de misógino. Bluren finalmente acorda, mas está claramente ainda muito sonolento enquanto tenta andar. A genial Suzune aproveita qualquer oportunidade que tem para se aproximar de Bluren e oferece para carregá-lo nas costas. O Zato acha que essa é uma ideia terrível, mas Suzune adora o quão fofinho Bluren é. Sua alegria, no entanto, é de curta duração, pois seu corpo desaba sob o peso do grande filhote. Depois que o Zato a cura, Corona detecta várias entidades à frente deles. Haruko diz para os outros se afastarem, e alguns bandidos aparecem, desapontados por terem sido encontrados. Eles estavam planejando uma emboscada, então decidem tentar roubar o nosso grupo. Haruko se recusa a entregar qualquer bem, mas os bandidos apontam que estão em número muito maior. O Zato dá uma olhada rápida no grupo de bandidos e pensa em como eles não são nada intimidadores. O Zato garante a Suzune que eles não são uma ameaça, mas ela, sendo novata ao ver bandidos pela primeira vez, está assustada. Os bandidos ficam aterrorizados ao ver um urso azul, mas logo percebem que é apenas um filhote. Esses vilões decidem capturá-lo e esfolá-lo vivo, mas Suzune imediatamente vem em sua defesa. O Zato fica impressionado com o fato de Suzune ter usado um ataque tão poderoso sem matar os bandidos, e a incentiva a ir com tudo. Os bandidos decidem evitar os ataques mágicos se aproximando, mas o Zato trata Suzune como um Pokémon e lhe dá a instrução de usar Thunderbolt. Suzune facilmente derrota os bandidos, mas não gosta de ser tratada como Pikachu. Haruko se junta à luta, mas eles são interrompidos por uma horda de javalis. Isso é surpreendente, já que esses animais vivem muito mais fundo na floresta, e Bluren precisa intervir para empurrá-los para longe. O Zato leva um golpe enquanto protege Suzune e usa sua magia de cura para amortecer a queda deles. Eles acabam caindo de uma árvore para dentro de um rio, mas Suzune está em péssimas condições.
Usato percebe que esse é o mesmo rio em que ele pulou antes e lembra que há uma cachoeira à frente. Ele diz para Suzune respirar fundo e desmaia. Quando saem do rio, Suzune vê que Usato não acorda, então ela faz uma promessa de levá-lo para um lugar seguro. Ela planeja pagar sua dívida por ele tê-la salvo, mas Usato revela que acabou de acordar e está bem. Ele só está um pouco envergonhado agora, mas Suzune também. Usato explica que ele só estava descansando após tirá-la da água, mas que tudo está bem agora. Usato a cura enquanto ela pede desculpas, mas ele explica que não gostaria de estar preso com ninguém além dela. Usato então explica que Rose o deixou nessa floresta antes e que ela é cheia de monstros que fazem os javalis que acabaram de ver parecerem bichinhos de estimação. Uma verificação de seus suprimentos revela que eles não têm comida suficiente para passar uma noite sequer. Suzune acha que eles deveriam priorizar sair da floresta, se realmente for tão perigosa quanto ele diz, mas Usato aponta que logo ficará escuro. Também pode chover, então eles precisam encontrar um lugar para acampar durante a noite. Usato diz que podem dormir em um galho de árvore, como ele fez antes, mas Suzune revela que nunca subiu em uma árvore. Ela sempre quis, mas nunca foi autorizada. Usato se pergunta se ela foi criada por pais rígidos e decide que eles podem apenas procurar um abrigo de chuva em uma pequena caverna. Usato recomenda que ela tire as roupas molhadas, mas Suzune pede para prometer não espiar primeiro. Depois, Suzune usa sua habilidade de raios para pegar alguns peixes. Ela então usa isso para acender uma fogueira, e Usato não poderia estar mais feliz por tê-la por perto. Suzune, desconfortável, senta-se afastada de Usato e percebe que ele está ainda mais musculoso do que antes. Nesse momento, alguns macacos venenosos aparecem. Usato só havia lido sobre eles e esta é a primeira vez que os vê pessoalmente. Suzune acha um dos filhotes fofo e Usato explica que eles não são agressivos. Ele a avisa para não tocá-los, pois são venenosos, mas Suzune já está acariciando um. Ela aceita que esse é o preço a pagar para curtir sua fofura, mas o macaco morde ela. Suzune, confiante, diz que estava certa, pois não havia nada a temer, mas desmaia. No castelo, o familiar de Korun informou ao rei que Suzune e Usato desapareceram. O rei não ia contar a Kazuki, mas Sulian o interrompe e o rei explica que a equipe de busca estará pronta amanhã, mas Kazuki não fica satisfeito com isso. Kazuki decide sair para procurar por conta própria, mas Ryo impede. Ela explica que Suzune e Usato provavelmente estão juntos. Isso significa que não há motivo para se preocupar, já que Usato é subordinado dela e não morrerá tão facilmente. De volta à floresta, Usato está se saindo muito melhor com Suzune por perto, já que sobreviver agora é um passeio. Suzune não gosta de ser tratada como se fosse um equipamento de camping, mas Usato realmente aprecia tê-la ao seu lado. Usato decide que eles devem revezar nas horas de dormir, então ele a deixa ir primeiro. No entanto, Suzune recusa e diz para Usato dormir primeiro, já que ele deve estar cansado de tanto usar sua magia de cura. Quando começa a chover, Suzune verifica se Usato já está dormindo, mas ele ainda está acordado. Suzune se pergunta se ele algum dia quer voltar para casa, o que ele admite, mas explica que também tem um motivo para ficar. Suzune não hesita em dizer que não quer voltar e se surpreende ao ver que Usato não pergunta o porquê. Ela quer que ele pergunte, mas Usato acha que já sabe. Ele corretamente assume que é porque Suzune gosta mais deste mundo. Suzune explica que sente como se não houvesse mais nada para ela no mundo antigo. Sua família, seus amigos e até mesmo a sua velha versão, ela jogaria tudo fora para ficar neste novo mundo. Ela esperou a vida inteira por uma chance de ser livre, e neste mundo não há nada que aprenda. Suzune trocaria qualquer coisa por essa liberdade e se surpreende ao ver que Usato entende. Ela pensou que ele ficaria desapontado com quem ela realmente é, mas Usato explica que ele também estava cansado de seu velho eu, cansado de sua vida comum e de sua atitude passiva. Quando chegaram, Usato só não queria atrapalhar os dois amigos, mas agora ele está determinado a protegê-la, a Kazuki e o povo do reino, como membro da equipe de resgate. Suzune entende e declara que quer proteger as pessoas como uma heroína. Eles fazem um pacto para esquecer o mundo antigo e proteger o que tem agora. Suzune fica maravilhada com o quanto seu garoto cresceu, e Usato observa que ela está bem mais real agora. Usato costumava achar que ela era apenas uma garota perfeita, mas Suzune se surpreende, pois ele tem a tratado de forma bem casual. Ela não se importa, na verdade prefere estar próxima dele do que ser admirada à distância. A situação fica um pouco desconfortável, então Usato decide dormir, mas Suzune o provoca, dizendo que ele está envergonhado. Suzune fica feliz por terem tido essa conversa e deseja uma boa noite a ele. Na manhã seguinte, o casal procura uma saída da floresta, mas logo percebem que uma besta se aproxima.
Essa besta acaba sendo Bluhen, que acaba sufocando o Zato. Haruko está com ele, mas também está exausto. Quando se recupera, Haruko explica que estavam fazendo uma ronda pela floresta quando Bluhen saiu correndo sozinho. Eles o seguiram e agora percebem que Bluhen deve ter pego o cheiro de Usato. Nesse momento, Bluhen sente outro cheiro e Usato explica que aquele é o cheiro de casa de Bluhen. Ele conta a triste história do que aconteceu com os pais de Bluhen, e todos se sentem mal pelo pequeno filhote. Bluhen está claramente pronto para partir, e Suzune observa que ele parece ter tomado uma decisão. Bluhen deve saber que seu lugar agora é ao lado de Usato. É hora de voltar para casa, e eles declaram que irão para onde pertencem. Usato e Suzune retornam ao castelo, onde o rei os vê de volta da floresta. Suzune se desculpa por ter feito eles se preocuparem, mas o rei explica que ele é quem deve pedir desculpas. Ele se desculpa por ter envolvido Usato nisso tudo, mas o garoto já está acostumado a estar em situações como essa. Usato rapidamente percebe que se mostrar muito acostumado com situações extremas pode prejudicar Rose, então ele mente e diz que estava falando sobre seu mundo antigo. O rei está ansioso para saber como está indo o treinamento de Usato na equipe de resgate, e nosso garoto mente novamente, dizendo que está sendo um mar de rosas. Usato fica surpreso com a expressão de Rose, já que parece que ele disse exatamente o que ela queria ouvir, e se pergunta se foi condicionado psicologicamente por ela. Os dois são dispensados, mas Rose e Siglis são instruídos a ficar para trás. A expressão grave de Siglis faz Usato se perguntar sobre o que estão conversando. Kazuki chega, mas acha que Usato está se comportando de maneira muito casual. Ele estava muito preocupado com eles e explica que estava pronto para sair correndo do castelo para procurá-los. Suzune o chama de imprudente, mas Usato lembra que foi ela quem foi mordida por um macaco venenoso. Usato tenta contar a história, mas Suzune de jeito nenhum vai deixá-lo. Kazuki conta como Rose garantiu que eles ficariam bem na floresta, mas Usato pensa que o que ela realmente queria dizer era que a floresta é fácil comparada ao treinamento dela. Kazuki estava impressionado com a confiança que Suzune demonstrava em Usato, mas Usato achava que ele estava apenas dando a impressão certa e que estava se comportando de forma exagerada por acreditar nas palavras de Rose. Usato pede a Kazuki que nunca mude, declarando que só ele e Rose precisam ser corrompidos por essa confiança excessiva. O grupo se separa e, ao observar o quanto estão próximos, Kazuki assume que Suzune estava se referindo a ele e Usato, mas ela explica que estava falando de todos eles. Kazuki parecia estar se divertindo muito com a companhia deles, e ele aponta que isso acontece porque eles já eram amigos antes de chegarem a esse mundo. Celia então expressa o desejo de se tornar amiga deles também, pedindo a Kazuki que não a trate mais formalmente. Ela pede desculpas pela atitude direta, mas sua mensagem é bem recebida e Kazuki concorda em chamá-la apenas de Celia a partir de agora. No castelo, o rei revela que interrogou os bandidos que atacaram o grupo de Usato. O ministro Sérgio compartilha uma informação importante. Os bandidos notaram uma quantidade bem menor de monstros naquela área. Pouco depois, foram atacados por um rebanho de javalis na floresta. Essa informação surpreendente indica que os monstros estão fugindo para a floresta, e isso sugere que estão fugindo de algo ainda mais terrível. Siglis prevê que seja o exército de um senhor demônio. Ao contrário da última batalha, onde o exército inimigo o subestimou, agora eles provavelmente atacarão com toda a sua força. O rei pede que todos os responsáveis pela guerra fiquem alertas e também tem um pedido para Rose, algo que normalmente não pediria a líder da equipe de resgate, mas Rose diz que está preparada. Ela já sabe que o rei quer que ela descubra até onde o exército do Senhor Demônio chegou, e ela concorda em ir, pois é a pessoa mais rápida do reino. No entanto, o rei faz outro pedido, solicitando que ela volte ao posto de comandante de batalhão. Rose recusa, explicando que carrega uma culpa maior do que o rei imagina. O rei lembra que ela foi a primeira curandeira a ser nomeada comandante de batalhão e se pergunta por que ela é tão severa consigo mesma, então percebe que ela ainda não se perdoou. Rose revela que aceitou as mortes de seus subordinados, mas nenhum poder de cura pode trazê-los de volta. A cicatriz em seu olho direito é um lembrete constante desses erros. O rei tenta explicar que essa culpa não é dela, mas Rose responde que eles morreram porque ela estava muito convencida de si mesma, e essa cicatriz é sua punição. Ela criou a equipe de resgate, não para lutar, mas para salvar vidas. O rei lembra que a equipe já salvou muitas vidas durante a guerra, mas isso não é suficiente para Rose. A verdadeira missão da equipe é ajudá-la a encontrar um subordinado que não morra. O rei argumenta que isso não é humanamente possível, mas Rose acredita que todo o treinamento foi feito para isso. Magia de cura que ultrapassa os limites do corpo e uma vontade inabalável frente a qualquer adversário. Ela está procurando alguém com essas qualidades, e esse alguém é Usato.
Ele tem instintos de sobrevivência, adaptabilidade e uma vontade de viver que o faz se levantar sempre, sem nunca desistir. Ela vê nele uma semelhança com os homens que já se foram e é por isso que está determinada a torná-lo o curandeiro ideal. Após essa conversa, Rose pede desculpas por se empolgar e segue em direção à fronteira. Naquela noite, Usato encontra uma carta deixada por Rose. Ela explica que não haverá treinamento no dia seguinte e pede a ele para entregar outra carta. Rose informou aos outros que não estaria lá para o jantar, e Usato fica curioso, sem saber onde ela está. Enquanto isso, os demônios estão construindo uma ponte e Emila exige que seus subordinados se esforcem ao máximo pelo Senhor Demônio. O Cavaleiro Negro observa tudo e comenta que ela está sendo excessivamente entusiasmada. Isso o irrita, mas Emila lembra que é ela quem está no comando. O Cavaleiro Negro aponta que estavam no mesmo nível na segunda divisão do exército, mas as coisas mudaram agora, e Emila exige sua obediência. Relutante, o Cavaleiro Negro concorda, e Emila diz que a ponte estará pronta em poucas horas. Quando isso acontecer, a invasão ao Reino Linger começará. Nesse momento, os demônios percebem a chegada de um batedor de Linger, mas Emila não se importa. Ela sabe que, quando a notícia se espalhar, será tarde demais. No entanto, ela não tem ideia de quem realmente é esse batedor, pois Rose, de longe, lança um tronco de árvore gigantesco para destruir a ponte. A árvore foi arremessada de uma distância impressionante, e Emila fica furiosa quando percebe que foi Rose quem fez isso. A missão de reconhecimento de Rose trouxe uma pequena vantagem, já que ela conseguiu ganhar tempo para o grupo. No dia seguinte, Usato vai entregar a carta de Rose, mas fica confuso ao perceber que as pessoas continuam olhando para ele, mesmo sem estar usando sua habilidade de camuflagem. Um velho mercador lhe oferece frutas, mas ele não tem tempo para aceitar. Usato decide voltar mais tarde e nota uma garota estranha que o observa, como se já o conhecesse. Ao chegar ao destino, ele entrega a carta, e a garota tenta lembrar o nome dele, mencionando que seu irmão, Orga, já lhe falou sobre ele. Após um momento, ela finalmente se lembra e se apresenta. Usato se encontra na clínica dos galanteios, onde Orga e Uru trabalham. Orga está atendendo um paciente, e Usato fica um pouco desconfortável quando Orga o convida a espiar o processo. Eles devem ser silenciosos para não atrapalhar, já que Orga está totalmente concentrado. Usato observa atentamente e fica impressionado com a magia de cura de Orga, notando que a cor de sua magia é intensa e o fluxo é extremamente suave, algo bem diferente de sua própria magia. Orga rapidamente cura a criança, mas o garoto pergunta quem são esses estranhos assistindo. Depois, Uru pergunta como está a equipe de resgate, e Usato responde que todos ainda estão com suas expressões de vilões. Ele lembra que Uru fez parte da equipe, mas ela explica que, ao contrário dele, não conseguiu acompanhar o treinamento. Ela compartilha que Rose se dedicou completamente ao treinamento dela e de Orga quando entraram na equipe, mas as coisas não correram como esperavam. Uru teve dificuldades, não apenas em acompanhar, mas também começou a ter medo de Rose. Apesar disso, Uru percebe que Rose parece muito mais feliz agora. Usato, porém, tem uma visão mais cínica de Rose, acreditando que ela está mais contente por ter um novo saco de pancadas para treinar. Nesse momento, Orga é informado de que alguém caiu do telhado enquanto tentava consertá-lo, e 2 outros se machucaram. Orga pede a Usato para acompanhá-lo. Ao chegar ao local, Usato quer saber o plano de Orga, mas o médico está claramente exausto. Eles começam os tratamentos, e Usato reflete sobre como, além dele, ele só tratou Orga e Suzune. Ele percebe que, se a guerra realmente começar, terá que lidar com ferimentos muito mais graves, e o pior de tudo será fazer isso no meio da batalha. Orga o lembra de se manter calmo, explicando que, não importa quem ou onde ele trate, o que importa é que ele tem o poder de curar. Orga o incentiva a acreditar em si mesmo, algo que Rose já demonstrou confiar nele. Essas palavras fazem Usato se sentir mais confiante, e ele consegue curar o tolo que caiu do telhado. Depois, Orga e Uru elogiam Usato pelo bom trabalho, e Orga até o convida para voltar mais tarde para ajudar novamente. Usato concorda e segue para casa. No caminho, ele pensa sobre como Orga foi sério ao lhe dar conselhos, e Orga se torna mais sério quando fala sobre a iminente guerra. Ele declara que fará tudo o que puder para ajudar, mas garante a sua irmã que tudo ficará bem. Usato vai coletar suas frutas, mas é interrompido por uma estranha garota, que diz a ele que ele é o único capaz de ver o futuro, e por isso ele pode mudá-lo. Usato fica confuso, sem entender o que ela está dizendo, até que ela revela algo muito mais perturbador. Seus olhos começam a brilhar e Usato vê imagens aterradoras de uma guerra, onde o Cavaleiro Negro mata seus amigos. Seu coração dispara e ele fica paralisado de pavor, sem saber como reagir.
A garota, satisfeita por tê-lo assustado, explica que agora ele tem uma dívida a pagar com ela, e corre para longe. O Zato, em choque, decide persegui-la para obter respostas sobre o que acabou de ver. Ele a encontra à distância e tenta questioná-la sobre a visão do futuro, mas a garota, observando, pensa que o Zato é o único que pode realmente mudar esse futuro. O Zato pergunta a um guarda se viu a garota de raposa, mas o guarda não a viu. Nesse momento, Rose aparece, assustando o guarda, e o Zato se diverte ao ver como o homem ficou aterrorizado com a presença de Rose. O Zato consegue entendê-la, embora Rose o manipule com facilidade. Ela quer ouvir mais sobre como é assustadora, mas o Zato consegue mudar a conversa, perguntando onde ela esteve. Rose revela que destruiu uma ponte que o exército demoníaco estava tentando construir enquanto fazia uma patrulha. O Zato, com sua boca afiada, observa que ela fez muito mais do que apenas patrulhar, mas isso resulta em mais um momento de manipulação física. Rose explica que já viu a garota raposa antes. Ela apareceu ali há 2 anos. A garota raposa tem apenas 12 anos, mas conseguiu escapar de bandidos e sequestradores até chegar à capital. Semi-humanos como ela são extremamente valiosos para os bandidos, já que são muito procurados pela sua aparência física. Mais importante, alguns deles têm uma aptidão para magias raras. O Zato se pergunta se essa magia rara é capaz de mostrar às pessoas visões do futuro, algo que elas gostariam que nunca tivesse acontecido. Rose revela que há rumores sobre homens bestas que usam uma magia chamada precognição. Eles são extremamente raros, e se realmente existirem, estariam bem protegidos nas terras dos bestas. Rose insiste em saber porque ele quer saber disso, mas o Zato finge que só estava curioso sobre os povos bestiais, pois leu sobre eles em um livro. Naquela noite, o rei agradece a Rose por lhe dar mais tempo, mas ela aponta que o exército demoníaco provavelmente começará a construir outra ponte em breve. Isso só vai levar alguns dias para ser concluído, então o rei decide informar os soldados e cidadãos sobre a invasão. Ele fará isso amanhã, mas quer conversar com Suzune e Kazuki antes do fim da noite. A caminho de ver o rei, os amigos de Usato encontram Célia. Kazuki tem uma interação bem estranha com ela e, após algumas palavras educadas, eles se separam. Suzune se pergunta o que aconteceu entre eles, mas Kazuki diz que não foi nada. Em outro lugar, Usato percebe que não consegue dormir. Não consegue parar de pensar na visão e como, se for o futuro, não há nada que ele possa fazer a respeito. No entanto, ele se lembra que a garota raposa lhe disse que ele é o único que pode mudar esse futuro. Justo então, Usato vê algo lá fora e descobre que é Kazuki. Os dois conversam sobre quanto tem treinado e Kazuki revela que acabaram de falar com o rei. Foram informados de que a batalha contra o exército do Senhor Demônio logo começará, mas ambos já sabiam disso. No entanto, quando Kazuki se imaginou lutando, não conseguiu dormir. Ele admite que fugiu do castelo para vir até ali e revela que tem medo de lutar. Não é algo recente. Ele já estava com medo quando lutou contra monstros pela primeira vez. Suas pernas congelaram e ele só conseguiu lutar no último segundo. Foi apenas quando a luta terminou que percebeu o quanto tem levado as coisas na base da brincadeira. Agora, ele consegue ver as coisas com mais clareza e percebe que o exército do Senhor Demônio fará de tudo para matá-lo. Ele está aterrorizado com isso, mas sente uma pressão enorme porque todos estão contando com ele. Usato quebra o clima tenso, dizendo a Kazuki o quão incrível ele é. Usato sempre achou que nunca teve medo, mas agora percebe que isso não é verdade. As expectativas das pessoas ao redor de Kazuki têm sido um grande peso. Usato aponta que Kazuki não precisa viver de acordo com essas expectativas, e às vezes, pode colocar a si mesmo em primeiro lugar. Quanto a Usato, ele explica com confiança que irá para a batalha. Ele quer salvar aqueles que lutarão contra o exército do Senhor Demônio. Usato, claro, também está com medo, mas já tomou sua decisão. Kazuki lembra Usato que ele foi arrastado para isso por acidente e agora pode até morrer. Usato admite que foi um acidente, mas muita coisa aconteceu desde então. Houve momentos difíceis, mas também conheceu muitas pessoas que lhe mostraram o caminho. Ele quer ajudá-las, e isso inclui Kazuki. Usato observa que, mesmo que Kazuki não lute, eles continuarão amigos de qualquer forma. Essas palavras são exatamente o que Kazuki precisava ouvir. Kazuki se recupera da depressão e declara que lutará para proteger Usato e Suzune. Ele não tem certeza se pode lutar como um herói, mas sabe que quer ajudar seus amigos. Kazuki se recusa a apenas assistir e proclama que enfrentará o medo e lutará apesar dele. Ter seus amigos ao seu lado o tranquiliza mais do que qualquer coisa, então eles concordam em proteger todos juntos. Usato percebe que acabou dizendo um monte de coisas clichês,
mas Kazuki garante que foi exatamente o que ele precisava ouvir. Depois, Usato espera esquecer seu discurso clichê com um pouco de sono, mas Suzune aparece para zombar da amizade deles. Usato diz que está cansado demais para lidar com as zombarias dela, mas ela continua provocando ainda mais. Usato sabe que Suzune o seguiu porque percebeu que algo estava errado, mas ela fica feliz em ver que ele cuidou da situação. Usato admite que há uma parte dele que não quer lutar, e Suzune se pergunta se ele também não quer que ela lute. Usato preferiria que ela não lutasse, mas sabe que ela já decidiu viver neste mundo. Isso é verdade, então ela vai embora, já que todos terão um grande dia amanhã. Mas é aqui que este vídeo termina. Continua no próximo vídeo da parte 3. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar nossas notificações para mais vídeos. Até a próxima.